Pessoal, por incrível que pareça, existem tipos de aleitamento. Existe aleitamento exclusivo, predominante, e vocês precisam entender cada um deles. Então, assim, a gente aprofundou de acordo com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz que existem 18 tipos de amamentação de leite materno, porém a gente vai focar nos 5 principais, que é o que nessa aula fala. Além disso, eu vou falar dos benefícios que o leite materno traz para a criança, traz para a mãe. Irei falar também das contraindicações, como que se dá essa estimulação, porque eu quero que vocês saibam que até o olhar estimula a ocitocina, quero que vocês saibam até o contato pele a pele estimula. Então, assim, eu quero que vocês consigam relacionar tudo isso, certo, com os tipos de aleitamento. Então, eu irei falar tudo isso agora na aula. Então, prestem atenção, anotem todas as informações que esse objetivo cai em prova. Vamos falar agora, pessoal, dos tipos de aleitamento, certo? Então, vocês já sabem que o aleitamento ele é a principal fonte, né, de energia para a criança. Então, os seus primeiros meses de vida, principalmente seus 6 primeiros meses de vida, precisam ter amamentação exclusiva, porque justamente é apenas aquilo que a criança precisa. E aí, pessoal, de acordo com a OMS, tem mais de 18 tipos de aleitamento. Porém, existem os principais, que é o que a gente precisa focar. A gente não vai ver os 18 tipos, né? E aí, cada tipo de aleitamento é de acordo com a pessoa, de acordo com a mãe, de acordo com a necessidade da criança, certo? Mas a gente classifica, certo, o primeiro em aleitamento materno exclusivo, que é o que é mais conhecido por todos, certo? A criança, nesse tipo de aleitamento, vai receber apenas o leite o quê? Recebe apenas o leite materno, certo? Independentemente de ser direto da mama ou não, certo? Porque tem mães que retiram o leite e armazenam, certo? E aí, ele não ingere água, não ingere suco, não ingere fruta, papa, não ingere nada, certo? Esse é o mais recomendado para os primeiros 6 meses de vida, certo, pessoal? Então, não esqueçam disso. Lembrando que a criança pode fazer uso de medicamento, desde que seja recomendação médica, certo? A gente sai do aleitamento, né, exclusivo para o materno predominante, que é quando a criança consome outros alimentos além do leite materno. E aí entra água, suco, chás, frutas ou papas. Esse tipo de aleitamento, pessoal, é o mais recomendado para quando a criança já tem a idade fundamental para introduzir alimentos, que é a partir de 6 meses. Então, assim, o aleitamento predominante não pode ser antes dos 6 meses, certo? Então, para cada tipo de aleitamento existe um período, certo? Para ser necessário, para começar ele. Existe também o aleitamento materno que a gente chama ele é o complementado. E é quando a criança recebe outros tipos de alimento junto com o leite. E aí o que é que acontece? O que é que tem essas diferenças dele, né? E aí, por que ele recebe outros tipos de alimento? Porque a finalidade é complementar a alimentação. Então, assim, é como se a alimentação, a amamentação, ela não está sendo suficiente por algum problema da mãe, certo? Por algum problema fisiológico. Aí utiliza-se uma alimentação exclusiva, extra, para complementar, certo? Porém, jamais substituir. E aí, pessoal, ele utiliza outros tipos de alimentos, certo? Porém, nesse tipo de amamentação, outros tipos de leite não são considerados um alimento, certo? Complementar. Tem que ser outra coisa diferente, fora leite. E aí a gente tem o aleitamento materno misto ou parcial, que é quando a criança recebe outros tipos de leite, certo? E não é só o materno. E aí existe todas as fórmulas que existem em todo o mercado, certo? E aí a gente tem que ficar atento, né, para a fórmula, o que ela tem de nutriente, o que ela não tem. Porque ao depender do tipo de aleitamento, e se fizer tudo certinho, o que a gente vai ter, pessoal? Benefícios. Existem benefícios para o bebê, como benefícios para a mãe. Tem pessoal em tutoria que esquece de falar disso. Bota assim, estudar os benefícios da criança. Mas e a mãe também não tem benefício ao fazer uma amamentação correta? Tem. E é o que a gente vai falar aqui. Os benefícios para o bebê, pessoal, evitar morte infantil. Isso é muito um dos indicadores da OMS, praticamente. Então, o aleitamento materno, pessoal, evita pelo menos 13% de mortes infantis no mundo. Isso é importante saber. Outra coisa, a diarreia. A diarreia, pessoal, mata muita criança. Vocês não têm noção do quanto é importante saber manejar uma diarreia infantil. Existem normas que se eu não me engano, vai ser o último problema de tutoria de vocês, que existem planos para tratar de acordo com o quadro de diarreia da criança. Então, a criança ela pode perder muitos nutrientes. Então, um aleitamento materno exclusivo ajuda, certo? A evitar diarreias. Outra coisa, surgimento de alergias,
certo? Então, alergias não aparecem quando tem um aleitamento totalmente correto. Outra coisa, diminui chance de obesidade, porque ele vai estar recebendo nutrientes corretos, tudo corretinho. Então, ele não tem chance de engordar. E outra coisa, desenvolvimento de cavidade bucal certinha. O exercício da sucção, pessoal, é muito importante durante a amamentação, certo? Então começa a formar o palato duro, começa a alinhar os dentes, né? E começa a deixar tudo certinho. Passando dos benefícios do filho, vamos falar da mãe, que é importante também. Protege contra o câncer de mama, isso é muito importante, certo? E, então, vê que interessante. A cada 12 meses de amamentação, o risco de câncer diminui 4%, quase 4,5%. Evita nova gravidez. Então, vê que interessante. A amamentação ela tem uma eficácia pesada, né, como se fosse um método anticoncepcional, porque tem um desbalanço hormonal, né? Então, existe essa relação, certo? Diminuição de gastos, a amamentação é o alimento ideal. Você não vai estar precisando gastar com outro tipo de alimento. E tem a questão de promover vínculo, certo? Laços afetivos, conexão. Porque tem estudos que falam, né, que crianças que não amamentam com a mãe e que ficam longe têm dificuldade. Não quer dizer que vá, né, ter, mas que pode ter, certo? E aí, pessoal, a gente entra nas contraindicações também. É muito importante. E aí existe uma divisão. Contraindicações que são temporárias e temos contraindicações que são permanentes. E ainda temos as falsas contraindicações, que esses precisam saber que caem em prova com força. E aí, contraindicações permanentes, pessoal, câncer de mama, seja em tratamento ou que já foi tratado, certo? Mães infectadas pelo HIV, certo? Seja essas duas variantes. Quando a mãe está fazendo, né, uso de medicações como antineoplásico, radiofármacos, fazendo praticamente uma quimioterapia, normalmente se evita, é contraindicado. E quando o recém-nascido tem galactosemia, certo? Porque a criança pode, né, não conseguir processar a galactose e, consequentemente, ele pode ter problemas, né, nesse problemas do trato gastrointestinal. E aí, outras coisas também, né, doenças como fenilcetonúria, intolerância, doenças diabéticas, certo? Também normalmente se evita. Contraindicações temporárias, certo? Por exemplo, citomegalia, certo, pessoal? Que é um vírus, né, o CMV, ele é transmitido pelo leite, certo? E em 2/3 dos casos, o lactente é infectado. Então, vai se analisar, né, o tempo de infecção, ver se o vírus ele está em uma variante que é plausível de passar pelo leite. Então, tem que se fazer um estudo, certo? Até a infecção. E aí trata a mãe. Pós-tratar, ela volta a amamentar. Tuberculose, certo? E aí ele é responsável, né? O bacilo de Koch, o famoso bacilo de Koch, que causa a tuberculose, ele não é encontrado no leite materno. Por isso a mãe pode amamentar, certo? Só que aí ela utiliza máscara em um local arejado, evita contato com a criança, certo? Então, assim, tem essa questão do contato. Outra coisa, infecção herpética, certo? Passa também, pode passar, certo? E aí tem essa contraindicação temporária, até a infecção se disseminar. Ou não se disseminar, né? Curar ela. A questão da varicela materna, de 5 dias antes do parto até 2 dias pós-parto, fica permanentemente sem poder fazer a amamentação. Doença de Chagas, certo? A amamentação só é suspensa na fase aguda da doença, se tiver lesão de sangramento, derrame, né, no mamilo. Se a mãe fizer uso de drogas ilícitas, como álcool, outro tipo de droga, também, né, existe essa proibição de amamentar durante esse período. E aí saber que as permanentes, existe um determinado tempo que não pode fazer, certo? E aí as falsas contraindicações, pessoal, é hanseníase, hepatite, certo? A mãe só não amamenta na hepatite quando ela está na fase aguda, certo? Tem a questão aqui dos outros 2 tipos de hepatite, dengue, certo? Porque apenas o mosquito da dengue consegue transmitir a doença, certo? Então a mãe não precisa se preocupar, porque ela não vai passar pelo leite. Tabagista, certo? E aí tem literaturas, pessoal, que dizem que o tabagismo tem benefícios, né? Porque o que é que acontece? O que é que acontece, pessoal, na questão do tabagismo? É colocado na balança. A gente sabe que tem prejuízo do tabagismo, porém, os benefícios que a amamentação tem são superiores.
Então, não se contraindica, certo? O tabagismo. Porém, o que se fala é evitar, né, o uso de cigarro próximo à criança durante a amamentação, certo? E ficar em locais fechados e fumando perto da criança. E aí, após 2 horas de uso, né, se for feita uma quantidade pequena, a mãe já pode amamentar também, uso de álcool, certo? Porém, se tomar muitas bebidas, é recomendado que pule pelo menos uma amamentação. Então, assim, existem algumas informações que vocês precisam saber, né, justamente para saber as contraindicações, falsas contraindicações, os benefícios, os tipos de aleitamento materno. Tudo isso é muito importante, pessoal, para o desenvolvimento seu como profissional de saúde.